Lembrai-vos do segundo amor para com o vosso povo. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo amor para com o vosso povo. Construíram um bezerro no Horebe e adoraram uma estátua de metal. Eles trocaram o seu Deus, que é sua glória, pela imagem de um boi que come feno. Lembrai-nos de nós, ó Senhor, segundo amor para com o vosso povo. Esqueceram-se do Deus que os salvara, que fizera maravilhas no Egito. No país de Cã fez tantas obras admiráveis. No Mar Vermelho tantas coisas assombrosas. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo amor para com o vosso povo. Até pensava em acabar com a sua raça, não se tivesse Moisés, o seu eleito, intercedendo junto a ele, para impedir que sua ira o destruísse. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo amor para com o vosso povo. Boa noite, meu povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesta quinta-feira, 26º dia do nosso retiro quaresmal. Ao vivo, 21h17 deste dia 3 de abril, quinta-feira. Diante da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, é Ele a luz verdadeira que ilumina a todo homem. Que Ele possa iluminar o nosso coração para que nós possamos alcançar uma verdadeira conversão. Rezemos pela Santa Mãe Igreja, pelo Papa Francisco, por nossa igreja doméstica, nossa família, que seja segundo a imagem da Sagrada Família de Nazaré. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Amém. Meu irmão, minha irmã, liturgia diária de hoje, nesta quinta-feira da quarta semana do tempo da Quaresma, o Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 31 ao 47. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano,
mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior do que o de João, as obras que o meu Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouviste sua voz, nem viste sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examineis as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória um dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai, alguém que vos acusa. Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditais em Moisés, também acreditareis em mim, pois foi a meu respeito que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então, nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na continuidade do capítulo 5 do Evangelho de São João, Jesus diz que ele é a realização das Escrituras. Vamos recapitular o que aconteceu até agora. O capítulo inicia-se com Jesus curando em dia de sábado um paralítico que não tinha fé. De modo, ao desobedecer à proibição do sábado, Cristo mostrou ter uma autoridade extraordinária. Falando em seguida para os fariseus que o perseguiam, meu Pai trabalha sempre, eu também trabalho, nos lembra o Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 17. Aqui ele se igualou a Deus, declarando ser o Filho unigênito, e os seus perseguidores então começam a nutrir um ódio profundo por Cristo, já que ele se fez igual a Deus. Agora, Jesus começa a dizer que ele não somente é igual a Deus, mas que toda a Escritura do Antigo Testamento existem para dar testemunho dele. E pega como exemplo o último dos profetas, São João Batista, dizendo, como o prólogo de São João, que não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz verdadeira, o Verbo de Deus que se fez carne. Ao dizer que a função de João Batista era para vir a este mundo para dar testemunho, Jesus também, dizendo qual era a razão de ser de toda a lei e dos profetas do Antigo Testamento, ele fala claramente: as Escrituras dão testemunho de mim. E aqui entramos no centro de todo o escândalo. O culto do Antigo Testamento estava centrado nas Escrituras, ou seja, na Torá, que até então falava da vinda de um Messias. Ele também era inteiramente voltado para Deus, que prometera seu Messias e se revelava nas Escrituras. Então, Jesus, com a sua luz, uma vez que ele é a luz verdadeira, traz à tona o segredo daquilo que Deus havia guardado até então. Ele é a razão de ser de todo o caminho salvífico
de Deus no Antigo Testamento desde Abraão. Assim como São João Batista veio para dar testemunho, também o Antigo Testamento existia para isso. Eis o que diz o prólogo: João veio para testemunhar da luz, para que todos crescem por ele, nos lembra o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 7. O mesmo podemos dizer de todas as profecias e de todo o culto do Antigo Testamento. João Batista não era a luz, mas era uma lâmpada que estava acesa a brilhar, e vós, com prazer, vos alegrastes por um tempo com esta luz. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 35. Isto é, o Antigo Testamento, uma lâmpada, mas a luz verdadeira vem através de Jesus, que é a realização e a superação de tudo que foi profetizado. Realização porque é para ele que apontavam as profecias. Superação porque ele era muito mais do que aquilo que fora prometido. Ao invés de Deus mandar um Messias, veio o próprio Deus como Messias para nos salvar e para nos redimir. Eis o que é a fé cristã. Escandalosa para os judeus que começam a querer matar Jesus, por ele ser um blasfemo que se coloca no lugar de Deus. Mas maravilhosa para nós que cremos, porque sabemos, Jesus não é um homem que está se fazendo de Deus, mas é Deus que realmente se faz homem. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste 26º dia do nosso retiro quaresmal, nesta quinta-feira, dia 3 de abril, entramos no capítulo 11 desta meditação sobre a Igreja Católica, Cristo vivo e presente entre nós. A Igreja e a civilização. Hoje iremos meditar sobre o mal que pode destruir as nossas famílias e as nossas comunidades, o mal da fofoca e da murmuração. Por isso, neste 26º dia desta Santa Quaresma, que Deus arranque de nós toda essa vontade de fazer fofocas ou de murmurar contra o Senhor ou contra aquilo que devemos fazer. O capítulo 11, os méritos da Igreja. O divino fundador da nossa religião deu um dia a seus discípulos este mandamento eternamente memorável: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o resto vos será dado de acréscimo. A Igreja Católica sempre guardou esta regra de conduta. O Senhor me enviou para salvar as almas, portanto, não para desenvolver a civilização, não, nem para trazer a felicidade à terra, também não. Fundar o reino de Deus nas almas, eis a primeira e a mais alta tarefa da Santa Igreja Católica. Mas a Igreja sempre tem procurado unicamente cumprir essa tarefa, conforme a promessa do seu divino fundador, as outras coisas lhe têm sido dadas por acréscimo. Se pelo seu ensinamento, pela sua legislação, pelos seus mandamentos, pelo seu culto divino, ela realmente tem visado salvar as almas para a vida do outro mundo, tem, entretanto, comunicado, ao mesmo tempo, um surto sem exemplo à felicidade terrestre da humanidade, e tornou-se a fonte de toda a civilização europeia, que com razão chamamos de civilização cristã. Nessa instrução, quero completar o que disse precedentemente dos méritos da Igreja. Na instrução anterior, falei dos méritos religiosos e morais da nossa Igreja. Hoje, vamos falar
dos seus méritos em relação à civilização. Do ponto de vista religioso, o mérito da Igreja reside no fato de nos haver ela conservado sem alteração a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, do ponto de vista moral, pela defesa do respeito, da autoridade, da justiça e dos direitos dos indivíduos. Ela tornou possível a vida social do homem, eis que demonstrarei na sua instrução passada. Desejaria agora mostrar em largos traços os méritos da Igreja em relação à civilização, narrando como a Igreja não só tornou possível uma vida social ordenada, mas ainda tornou mais bela, mais fácil, mais agradável a vida do homem. Pelo desenvolvimento em larga escala da civilização, das ciências, da arte, neste 26º dia, a Igreja e a civilização. Antes de tudo, vamos fazer esta pergunta: que a civilização deve ao cristianismo? Há 21 séculos soou aos ouvidos da infeliz humanidade um som de desconhecido, a voz do cristianismo. E essa voz começou a traçar no centro da sociedade pagã corrompida e ameaçando ruína externa e internamente o esboço de um mundo novo nas almas. No tempo do paganismo, a compaixão e a piedade eram encaradas como uma vergonha, e o amor do próximo era desconhecido. Não se conheciam nem orfanatos, nem hospitais, nem asilos de velhos. Foi só depois do cristianismo, foi só depois da doutrina de Cristo que estender ao infeliz o simples copo d'água foi considerado como uma obra meritória. O paganismo não considerava a mulher como igual em direitos ao homem, pois o homem expulsava a mulher quando queria. Escutai o que os escritores clássicos pensam das mulheres. Hesíodo escreve: as mulheres são uma raça maldita, o mais pesado flagelo dos mortais. Esquilo diz das mulheres: sois na cidade e em casa os piores flagelos. Catão inflamava-se contra elas: quereis porventura tirar os grilhões a esses animais indomáveis e entregar-vos a esperança de que eles tomarão os seus próprios rebentos? Os romanos, ao lado da majestade dos homens, falavam do sexo feminino como do sexo fraco, leve e incapaz de trabalhar. Mas veio o cristianismo e tirou a mulher dessa situação humilhada, quando proclamou que o matrimônio é um sacramento que nunca pode ser rompido, e quando colocou nos altares a Virgem Maria, e desde então nos homens nunca se extinguiu para com a mulher um respeito tal, que em 21 séculos só a futilidade da época moderna tem podido prejudicá-lo. A família é a base da sociedade humana. Ora, a consolidação da vida familiar é o imenso mérito do cristianismo. No tempo do paganismo, o destino do filho era deplorável. Dependia do pai que fosse conservado em vida ou fosse precipitado da rocha. Na lei das 12 tábuas, por exemplo, é dito: afogar-se-ão os filhos débeis e diformes. A criança ainda não é um ser humano. Tal era a axioma da jurisprudência romana. Cristo, ao contrário, abraçava as crianças e ensinava que, mesmo na criança mais abandonada, vive uma alma imortal. Do mesmo modo que o culto da Virgem Maria foi a primeira lei de proteção à mulher, assim também Cristo promulgou a primeira lei de proteção à infância quando disse: aquele que escandalizar um desses pequenos que creem em mim,
Melhor fora para ele que lhe amarrasse ao pescoço um mó de moinho e o precipitassem no fundo do mar. Mencionarei ainda os longos séculos de lutas para que o cristianismo sustentasse, pela supressão da escravidão, esta vergonha da humanidade. Hoje em dia, custa-nos crer que, durante séculos, homens foram vendidos nos mercados como animais. Examinavam-lhes os dentes, arregaçavam-lhes os lábios, tateavam-lhes os músculos, depois fazia-se o preço e levavam-nos para casa como animais. O proprietário açoitava-os com chicote, e se lhe aprazia, lançava-os no viveiro, e alimentava seus peixes com o corpo dos escravos. Se um nobre caráter tal como Sêneca pode dizer semelhante coisa, podemos imaginar qual seria a sorte desses infelizes? Se o dono da casa era assassinado, todos os escravos da casa eram mortos. E enquanto a nobre romana se enfeitavam ou conversava com as amigas, divertiam-se em picar com uma agulha a escrava que a servia. Mas veio o cristianismo e proclamou que, perante Deus, não há diferença entre o homem livre e o escravo, pois todo aquele que tem o semblante de homem possui uma alma à imagem de Deus. Foi o cristianismo que fundou ordens religiosas para o resgate dos escravos, ordens cujos membros deviam pôr tudo em obra para libertá-los, a ponto de, se não pudesse consegui-lo de outro modo, se entregarem a si mesmos em troca. A Europa, na Idade Média, foi invadida pelos povos bárbaros, e foi o cristianismo quem os converteu. Os monges missionários foram a toda parte para lhes levar a luz do Evangelho, e ao mesmo tempo que lhes pregavam Cristo, ensinaram a esses povos que viviam em uma cegueira de corpo e de alma a agricultura, a arquitetura, o cultivo do solo, a indústria e a vida pacífica. Em uma planta, a civilização. Em Panonhama ergue-se ainda hoje o claustro de onde saiu toda a civilização húngara, e de mesmo modo que em Santo Adalberto, em São Geraldo e nas ordens religiosas, veneramos não somente os mensageiros da fé, mas também os fundadores da cultura húngara. Assim também cada povo europeu moderno venera, em tal ou tal sacerdote de alma heróica, em tal ou tal santo, em tal ou tal mártir da Igreja, o criador da sua própria civilização. Para os franceses é São Remígio, para os irlandeses é São Patrício, para os escoceses é São Colombano, para os alemães é São Bonifácio, para os eslavos é São Cirilo e é São Metódio. Só pode apreciar convenientemente a incomensurável obra civilizadora da Igreja Católica quem conhece a natureza selvagem e indômita desses povos que foi preciso domar. Assim, o que os monges realizaram, desbravando florestas virgens, ensinando a agricultura àqueles povos nômades e fundando escolas, foi realmente um trabalho sobre-humano, que teria sido do mundo sem a incomparável trabalho cultural dos monges da Idade Média. A conversão dos povos foi, em toda parte, seguida pela civilização material. Nos países devastados pelos tártaros e pelos turcos, a custo, aqui ou acolá, subsistem algumas lembranças, algumas ruínas ou alguma denominação
que recordam a obra dos antigos monges. Mas na Áustria, na Alemanha, na Suíça, na França, na Holanda, a cada passo ainda hoje ou existem ou sobrevivem nos apelativos de cidades ou aldeias, milhares de abadias, de colégios, de igrejas, de claustros, centros de civilização da sua época. A maioria das antigas cidades do estrangeiro tiveram por núcleo um claustro em torno do qual se edificaram as casas da cidade. E o cristianismo não só criou em civilização, mas teve também de salvaguardá-la. Primeiramente os vândalos, os gados, os hunos, os lombardes, os avaros, os magiares, depois os árabes, os tártaros, os turcos ameaçaram a civilização cristã. E quem a defendeu? Sempre a Igreja. A começar por São Leão Magno, que afrontou Átila, até Inocêncio XI, que conseguiu expulsar os turcos da Hungria. No campo de batalha de Moaques, há 400 anos, bispos e arcebispos acharam a morte. E quando os turcos instauraram a sua tirania na Hungria e o povo húngaro foi oprimido, quais foram, pois, assim dizer, os únicos arrimos do povo? Os religiosos franciscanos, que circulavam disfarçados pelo país. Eles foram os únicos amigos deste povo mártir. Depois foi-lhes dado o nome de amigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém, meu irmão, minha irmã. Assim nós rezamos pela Santa Mãe Igreja, pelo Papa Francisco, para que o Espírito Santo continue sempre a guiar a sua Igreja como nos prometeu até o fim, e que as portas do inferno não prevalecerão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu irmão, minha irmã, diante de Jesus, nós clamamos a bênção que vem de Deus, pela poderosa intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, nossa Mãe, do seu castíssimo e digníssimo esposo São José, de São Miguel Arcanjo, protetor e patrono da Santa Mãe Igreja, de São Rafael, cura de Deus, de São Gabriel, palavra de Deus. Que Deus, na sua infinita misericórdia, bondade e justiça, nos abençoe, nos livre de todo perigo, de todo mal e tentação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, assim nós terminamos este momento, como nós começamos, cantando o Salmo 105, lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo amor para com o vosso povo. Lembrai-nos de nós, ó Senhor, segundo amor para com o vosso povo. Lembrai-nos de nós, ó Senhor, segundo amor para com o vosso povo. Construíram um bezerro no Horebe e adoraram uma estátua de metal. Eles trocaram o seu Deus, que é sua glória, pela imagem de um boi que come feno. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo amor para com o vosso povo. Esqueceram-se do Deus que os salvara, que fizera maravilhas no Egito. No país de Cã fez tantas obras admiráveis,
No mar vermelho tantas coisas assombrosas. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo amor para com o vosso povo. Até pensava em acabar com sua raça, não tivesse Moisés o seu eleito, interpondo, intercedendo junto a ele, para impedir que sua ira os destruísse. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo amor para com o vosso povo.